Capítulo 10. O tempo meteorológico e os elementos do clima. Obelisco e mausoléu ao soldado constitucionalista de 1932, na cidade de São Paulo, SP. As duas imagens foram feitas em fevereiro de 2016, em dias, horários e condições atmosféricas diferentes. O dia claro, ensolarado e com poucas nuvens, e o dia cinzento com nuvens carregadas, evidenciam o contraste resultante de diferentes estados do tempo, expressão que difere de tipo de clima. Neste capítulo estudaremos essa diferença. A atmosfera e os fenômenos meteorológicos. É comum confundir tempo e clima. Por que fazemos essa confusão? O clima indica a sucessão das variações dos estados do tempo em um determinado lugar durante um longo período. Já o tempo, como mostram as fotos acima, não se apresenta sempre igual num mesmo tipo de clima. Um dia pode ser ensolarado, outro pode estar nublado, chuvoso ou com muito vento. O tempo muda de acordo com as condições atmosféricas, temperatura, pressão atmosférica, direção dos ventos, nebulosidade, umidade, etc., registradas em determinado momento. Em outras palavras, o estado momentâneo do ar, num determinado lugar da Terra, caracteriza o tempo atmosférico desse lugar. Por isso dizemos, por exemplo, o tempo, hoje, está frio e chuvoso. Por que isso ocorre? A atmosfera, camada gasosa que envolve a Terra, não se apresenta de forma homogênea em toda a sua extensão. Torna-se rarefeita e tem sua composição alterada à medida que a altitude aumenta. Ao nível do mar, é constituída de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e apenas 1% de outros gases, argônio, xenônio, neônio, gás carbônico, etc., além de poeira. O oxigênio que existe no ar atmosférico é indispensável para que haja vida na superfície da Terra. Veja, na figura abaixo, como está constituída a atmosfera. As variações da temperatura do ar, como umidade e pressão, precipitações, ventos e movimentos das massas, são fenômenos que ocorrem na atmosfera e caracterizam os estados ou condições do tempo atmosférico. São os chamados fenômenos meteorológicos ou elementos do clima. A ciência que estuda as causas e os efeitos desses fenômenos é a meteorologia. O conhecimento das variações dos fenômenos meteorológicos é muito útil para a realização das atividades humanas no espaço geográfico. Tais informações ajudam a prevenir possíveis prejuízos e acidentes que eventos como as secas, os furacões e as enchentes podem causar. Além disso, as previsões meteorológicas podem ser de grande auxílio, por exemplo, para evitar o transtorno de sair em uma manhã ensolarada e voltar debaixo de um temporal. Vamos agora ao estudo de cada um dos elementos que definem o tempo e caracterizam o clima de um lugar. A temperatura do ar. A fonte de energia responsável pela temperatura da atmosfera, ou seja, pela quantidade de calor que existe no ar, é o Sol. A radiação solar, ou insolação, atravessa a atmosfera, que retém 19% do calor irradiado, 47% dessa radiação é absorvida pelas águas e terras da superfície terrestre e refletida para o alto, aquecendo a atmosfera de baixo para cima. Os outros 34% são refletidos diretamente pela atmosfera e pela superfície da Terra. A quantidade de calor que está presente na atmosfera, em determinado momento, corresponde à sua temperatura, medida por um termômetro meteorológico, o termômetro de máxima e mínima, que, como o próprio nome diz, registra as condições máximas e mínimas da temperatura do ar. Podemos usar duas escalas para medir a temperatura do ar, Celsius ou centígrado e Fahrenheit. A mais usada é a escala Celsius, que se baseia no ponto de congelamento, 0 graus Celsius, e no ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, o ponto de ebulição corresponde a 212 graus Fahrenheit e o de congelamento, a 32 graus Fahrenheit. Desse modo, temos 0 graus Celsius igual a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius igual a 212 graus Fahrenheit. Ao estudar a atmosfera, os meteorologistas preocupam-se em investigar alguns dados importantes. A temperatura máxima, a mais elevada temperatura registrada em determinado período. O registro pode ser diário, mensal ou anual. A temperatura mínima, a mais baixa temperatura registrada em determinado período. Pode ser medida diária, mensal ou anualmente. A média térmica, isto é, a média aritmética das temperaturas. Pode ser calculada diária, mensal ou anualmente. A amplitude térmica, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura registrada em determinado período. A umidade do ar.
A umidade atmosférica, quantidade de vapor de água existente no ar, varia de um lugar para outro e até em um mesmo lugar, dependendo do dia, do mês ou da estação do ano. É comum ver ou ouvir, em boletins meteorológicos, afirmações como tempo bom, temperatura estável, umidade relativa do ar de 60%. Sabe o que significa umidade relativa do ar? A umidade da atmosfera pode ser considerada em números absolutos, g/m sobrescrito 3, ou seja, gramas de água existentes em cada metro cúbico de ar, ou relativamente ao seu ponto de saturação, que é a sua capacidade máxima de reter umidade. Portanto, umidade relativa de 60% quer dizer que faltam 40% para atingir a capacidade de retenção total de vapor de água no ar e começar a chover. Quando o vapor de água da atmosfera atinge seu ponto de saturação, ocorrem as precipitações, que podem se apresentar sob várias formas, chuva, neve e granizo, que veremos a seguir. São as chamadas precipitações não superficiais, porque a condensação acontece nas camadas mais elevadas da atmosfera. Quando a condensação ocorre na superfície da Terra, formam-se o nevoeiro, o orvalho e a geada, que não são considerados propriamente precipitações, e sim condensações superficiais, porque não caem, isto é, não se precipitam. Precipitações não superficiais. Chuvas. Resultam da conjugação de dois fatores, o vapor de água em seu ponto de saturação e a queda de temperatura da atmosfera. As precipitações podem se formar de três maneiras. Chuvas convectivas ou de convecção. Ocorrem quando o ar, em ascensão vertical, se resfria, se condensa e se precipita na forma de chuva. Esse tipo de chuva é muito comum nas regiões equatoriais, como a Amazônia. Chuvas de relevo ou orográficas. Ocorrem com a ascensão e o resfriamento do ar, quando este tem de ultrapassar barreiras montanhosas. No litoral do Nordeste brasileiro, a barreira do Planalto da Borborema provoca chuvas na zona da mata e no litoral. Chuvas frontais. Resultam do choque de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente. As chuvas frontais são frequentes no litoral oriental brasileiro, como consequência do encontro da massa polar atlântica, fria, com a massa tropical atlântica, quente. Contexto e aplicação. Frente fria deve provocar chuva em MS durante Carnaval, alerta IMET. Pancadas de chuva serão durante todo o dia, segundo o órgão. Corumbá, cidade com programações carnavalescas, pode ter chuva. A chegada do Carnaval será com uma frente fria em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Para o sábado, 14, a previsão, segundo o Instituto, é de chuva durante todo o dia no estado. Conforme um aviso meteorológico emitido pelo INMET, entre 0h e 23h59 de sábado, as condições serão favoráveis à ocorrência de chuvas fortes, descargas elétricas e rajadas de vento, em áreas isoladas do estado. O órgão também informa que, ainda nesta sexta-feira, 13, entre a tarde e a noite, haverá pancadas de chuva fortes no sul do estado. Isto porque uma área de baixa pressão sobre o oceano atua no sul do Brasil, em conjunto com uma frente fria. Levando em conta os diversos tipos de chuva, indique qual deles caiu sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Se precisar, reveja o texto e as ilustrações sobre os tipos de chuva na página 128. Neve. Precipitação de cristais de gelo, em geral agrupados em flocos e formados pelo congelamento do vapor de água que se encontra suspenso na atmosfera, antes que eles cheguem à superfície. A queda de neve é característica de invernos de regiões temperadas e pode acontecer durante todo o ano nas altas montanhas e nas regiões polares. Em regiões habitadas, pode causar transtornos como o fechamento de estradas e aeroportos. Granizo. Acontece quando gotas de água são levadas para camadas mais frias e mais altas da atmosfera, pela ascensão vertical do ar, e transformam-se em gelo. A queda de granizo pode trazer prejuízo para as lavouras, como acontece no sul e no sudeste do Brasil. Medindo a umidade do ar. A umidade do ar é medida por um aparelho chamado higrômetro. A quantidade total de umidade existente no ar, em determinado momento, é chamada umidade absoluta. A relação entre a umidade encontrada no ar e o ponto de saturação é chamada umidade relativa. Linhas que unem pontos da Terra com a mesma umidade atmosférica são denominadas isoígras. Condensações superficiais nevoeiro. É a suspensão de gotículas de água ou cristais de gelo numa camada de ar próxima à superfície da Terra. Forma-se quando o ar quente úmido, em contato com o solo frio ou com superfícies líquidas, perde calor e se condensa.
Ocorre em noites de céu limpo, ventos fracos e umidade relativa razoavelmente alta. Orvalho. O solo também pode se apresentar coberto de pequeninas gotas de água, após uma noite de baixa temperatura. Ao entrar em contato com o solo frio, o vapor de água passa para o estado líquido. Temos, então, o orvalho. Geada. Se o resfriamento do ar for muito intenso e rápido, o vapor de água passará diretamente para o estado sólido, formando uma fria camada de gelo, conhecida como geada, que nada mais é do que o orvalho congelado. Pressão atmosférica. O físico e matemático italiano Evangelista Torricelli, 1608-1647, provou que o ar exerce uma pressão sobre os corpos, cuja força é igual ao peso de uma coluna de mercúrio de 1 centímetro de diâmetro e 76 centímetros de altura, ao nível do mar. O peso do ar sobre a superfície da Terra é chamado pressão atmosférica. Como esse peso não é exercido de maneira uniforme em todos os lugares, temos diferenças de pressão atmosférica na superfície terrestre. Dessas diferenças se originam os ventos. Damos o nome de vento aos movimentos horizontais e verticais do ar, cuja formação depende da distribuição das temperaturas na superfície da Terra, pois estas são responsáveis pelas desigualdades de pressão atmosférica que iniciam esses movimentos. Nas regiões mais frias, o ar é mais pesado, nas áreas quentes, é mais leve. O mecanismo básico dos ventos depende da maior ou menor pressão do ar sobre a superfície da Terra. Os ventos deslocam-se sempre das áreas de alta pressão, áreas frias, para as áreas de baixa pressão, áreas quentes. As zonas de alta pressão são chamadas anticiclonais, e as de baixa pressão, ciclonais. O instrumento usado para medir a velocidade dos ventos é o anemômetro, e a sua direção é dada pelo anemoscópio, biruta. A velocidade dos ventos é expressa em quilômetros por hora ou metros por segundo. Isóbaras. As isóbaras são linhas que unem pontos de igual pressão atmosférica. O estudo do traçado das isóbaras é útil para localizar as áreas de alta ou baixa pressão e, assim, conhecer a direção de frentes, ciclones, ventos e tornados. A pesquisa das isóbaras, nos observatórios, é utilizada na prevenção de catástrofes. O barômetro é o aparelho usado para medir a pressão atmosférica de um lugar e, a partir daí, traçar as isóbaras. O barômetro de mercúrio faz essa medição geralmente em uma coluna de mercúrio, milímetro Hg. Quando o objetivo é registrar continuamente a pressão atmosférica, em milímetros de mercúrio ou em milibares, mb, usa-se então o barógrafo. A circulação geral do ar. Como vimos, a movimentação do ar atmosférico depende muito das diferenças de temperatura entre as zonas climáticas, na medida em que formam as áreas de alta e de baixa pressão, responsáveis pela dinâmica atmosférica. A circulação do ar na superfície da Terra ocorre em 3 níveis, a trocas de massas de ar entre as altas, as médias e as baixas latitudes. Podemos considerar. Circulação primária. Determina as zonas climáticas e o padrão global dos climas. Na circulação primária, destacam-se os ventos alísios, os contralísios, os polares, os de leste e os de oeste. Esses ventos sopram durante o ano, entre o Equador e os polos, passam pelas áreas temperadas e são desviados pelo movimento de rotação da Terra. Nas proximidades do Equador, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, existe uma área muito chuvosa, denominada Zona de Convergência Intertropical, ou ZIT, para onde se dirigem os ventos alísios de sudeste e de nordeste. A ZIT muda de posição durante o ano. No solstício de verão do hemisfério norte, as massas polares do sul empurram a ZIT para o norte do Equador. Ocorre o contrário no solstício de verão do hemisfério sul. Nos equinócios, a ZIT coincide com a linha do Equador. Alísios, ventos que sopram dos trópicos para o Equador. Contralísios, ventos que sopram do Equador para os trópicos. Circulação secundária e terciária. Aliadas a outros fatores, relevo, latitude, proximidade do mar, correntes marítimas, etc., determinam os climas regionais e seus subtipos. As brisas e as monções fazem parte da circulação secundária e baseiam-se nas diferenças de temperatura entre continentes e oceanos. Como mudam de direção, da manhã para a noite, brisas, e do inverno para o verão, monções, são chamadas ventos periódicos. Na circulação terciária estão os ventos locais, como o minuano, Rio Grande do Sul, o Buran, Sibéria, o Mistral, França, e o Siroco, Grécia e Itália. As massas de ar. Dentro da atmosfera existem porções de ar que apresentam características próprias de temperatura, umidade e pressão.
Essas porções são as massas de ar, as grandes responsáveis pelo comportamento da atmosfera, pois são capazes de mudar repentinamente o tempo nos locais aonde chegam. As principais massas de ar são polares, P, polar marítima, PM fria, úmida e instável. Polar continental, PC fria, seca e estável. Tropical, T, tropical marítima, TM quente e úmida. Tropical continental, TC quente e seca. Equatorial, E, equatorial marítima, em quente e úmida. Equatorial continental, SC quente e úmida. Ao encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes damos o nome de frente. As frentes dependem de vários fatores, como mudança de temperatura, de direção dos ventos, de pressão ou umidade atmosférica. Conheça os principais tipos de frente. Frente fria, forma-se quando o ar frio substitui o ar quente, trazendo frio para a região. Frente quente, forma-se quando o ar quente substitui o ar frio, fazendo a temperatura subir na região. Frente estacionária, ocorre quando há equilíbrio entre a massa de ar frio e a de ar quente, ocasião em que uma frente fria ou quente deixa de se movimentar. Frente em dissipação, ocorre quando uma das duas massas, de ar quente ou de ar frio, começa a se afastar. Por exemplo, quando, depois de alguns dias muito frios, a temperatura começa a subir, dizemos que a frente fria está em dissipação. Vimos, portanto, que, diferentemente do tempo, estado momentâneo, o clima indica a sucessão das variações dos estados do tempo em determinado lugar durante um longo período. Essa sucessão de variações permite, por exemplo, afirmar que o clima, na maior parte do território brasileiro, é tropical. Por influência de alguns fatores, o clima varia de um lugar para outro, assunto do próximo capítulo.